Onde vivem, como vivem, de que se alimentam? Hoje vamos ter aqui um verdadeiro Globo Repórter da ciência de dados. Vamos falar tudo. O que faz o cientista de dados? Vai ter polêmica aqui também. Então vamos falar sobre a polêmica, o que faz o cientista de dados, qual o salário, quais são os principais produtos aí. Essa profissão que é referência aí nas revistas de recrutamento, sempre muito indicada. Sites de recrutamento colocam como a profissão do futuro, foi eleita a profissão mais sexy. Então por que tem tanto charme essa profissão? Por que ela está tão em voga? Por que se fala tanto em ciência de dados? Vamos lá e já vamos começar aqui com a polêmica. Vamos lá e já vamos começar aqui com a polêmica. Eu sou estatístico, formei na UFMG e desde 2014 trabalho como cientista de dados, né? Fiz alguns cursos e eu acredito que além de fazer curso, você tem que colocar a mão na massa, senão você acaba não aprendendo. Então trabalho na área, fiz a especialização em ciência de dados e trabalhei bastante na área, né, desde 2014. Vou falar aqui para vocês sobre essa polêmica. Os estatísticos, né, meus colegas, queridos amigos aí, vão me desculpar, mas muitos acham que ciência de dados é apenas um nome bonitinho que dão para os estatísticos porque vão ganhar mais, né? Realmente valoriza. Se você olhar a média de salário do estatístico e do cientista de dados, o cientista de dados ganha mais. Mas será que é só um nome bonitinho? Bom, eu acho que não. Eu acho que é muito diferente. O que eu faço hoje, o que eu aprendi, né, depois saindo da faculdade, é muito diferente do que eu aprendi lá na faculdade. Então, muitas vezes, o curso de estatística me dava a impressão de ser muito voltado, né, para a parte mais teórica. E a ciência de dados, ela é totalmente prática. Ela foi feita para resolver problemas de empresas através dos dados. Então, para isso, você vai usar conhecimentos estatísticos, sim, usa algumas técnicas, usa também muita programação, que é uma coisa que até então, quando eu formei, a faculdade de estatística deixava muito a desejar, né? A gente aprende um pouco, mas não é nem de perto o que se precisa, não é nem de longe o que se precisa para atuar como cientista de dados. Então, o curso de estatística tinha, sei lá, 10% no máximo voltado para programação. Na ciência de dados, eu já vejo esse percentual muito maior. Você vai ter que fazer, sempre vai trabalhar ali aliado a ferramentas que vão envolver alguma programação. Você não precisa ser o melhor programador, longe disso, não tem nada a ver. Mas você vai ter que ter conhecimento ali de algumas ferramentas para poder desempenhar um trabalho legal aí como cientista de dados. Então vejo algumas diferenças. Uma diferença que eu acho muito grande é porque a estatística foi criada décadas atrás, né, que existem os primeiros cursos aí de estatística aqui no Brasil. Quando criaram os cursos de estatística, o desafio era pegar amostras pequenas e criar resultados para toda a população. Por quê? Porque a amostra era caro, né? Conseguir informações, coletar essas informações era muito caro. Então a gente pegava amostras pequenas e fazia inferências para populações que eram grandes. Hoje o desafio é o contrário, né? A gente tem uma quantidade absurda de informação. A gente mexendo no celular gera uma quantidade absurda de informação, mexendo no computador, cada navegada aí na internet gera uma quantidade absurda. O tempo todo a gente está gerando informação. Então, a informação não é mais uma dificuldade quando se vai fazer testes ou então quer inferir alguma coisa. Então o desafio mudou de ter uma quantidade pequena de informação para ter muita informação. E a forma que você trata isso é totalmente diferente. Então vejo bastante diferença aí entre a estatística e a ciência de dados. Uma diferença mais marcante para mim é que a ciência de dados ela é totalmente voltada para resolver problemas das empresas. Então você vai usar os dados para resolver problemas. Você não precisa fazer o código mais sofisticado do mundo, você não precisa fazer a apresentação, o gráfico mais bonito, mais maravilhoso do mundo. Você precisa resolver o problema da empresa com os dados que você tem ali na mão. Então isso para mim é ciência de dados, beleza? Agora vamos falar sobre o papel do cientista de dados, o que faz o cientista de dados. Em um projeto de ciência de dados, o primeiro papel do cientista vai ser coletar as informações, coletar os dados quando ele receber a missão ali. Então beleza, recebeu a missão,
Agora eu vou coletar esses dados, né? Os dados já podem estar prontos numa situação ótima, os dados já podem estar prontos ali para o cientista, mas ele pode ter que correr atrás também. Eu entendo que isso é papel do cientista de dados. Então, vou correr atrás desses dados. Eles podem estar numa API que vai facilitar muito o seu trabalho, então já vai ter uma interface ali bonitinha com os dados para você. Beleza, você vai lá e pega os dados, ou então você pode ter que capturar os dados com uma ferramenta de web scraping, por exemplo. O que é isso? Você vai na internet, em vários sites, vai criar um robô que encontra padrões e faz a captação desses dados. Pode ser o caso também. Você pode fazer também uma pesquisa, então você vai ter alguma forma ali de armazenar os resultados da sua pesquisa. Pode ser um formulário simples essa pesquisa, então você vai armazenar os dados e vai coletar os dados dessa forma. Ou então você pode trabalhar numa empresa que tem um aplicativo ou um site e você vai traquear, rastrear tudo que o usuário faz ali nesse aplicativo, nesse site, para você entender o comportamento do usuário. Então, essa é a forma de captura de dados aí. Claro, você não vai ser o cara que vai desenvolver o aplicativo para fazer esse rastreamento, mas aí você vai ter uma comunicação com o engenheiro que fez isso e vai pegar esses dados. Então, é isso. Seu primeiro papel é coletar essas informações. Depois que você coletou, você vai ter que tratar, vai ter que organizar, vai ter que fazer uma limpeza nesses dados. É claro que isso aí vai variar muito do que você recebeu, da qualidade das informações e tudo mais. Isso aí vai depender muito de cada caso. E depois, seu próximo passo, você vai explorar bastante esses dados, vai criar uma análise exploratória, vai ver os dados que você recebeu, vai criar hipóteses, vai poder fazer análises descritivas, vai brincar com os dados ali, fazer alguns gráficos, vai fazer essa brincadeira aí com os dados. Depois disso, você já pode partir para uma modelagem, né? Isso, claro, isso tudo que eu estou falando vai depender muito do seu objetivo, mas esses são os passos gerais aí de um projeto de ciência de dados, né? Você pode fazer um projeto de ciência de dados e não ter um modelo, mas geralmente você vai ter um modelo ali para chegar no seu objetivo. Então, depois que analisou os dados, limpou, você vai poder construir um modelo. Pode ser um modelo de machine learning, por exemplo, que são os mais usados, né, atualmente. Então, vai construir um modelo de machine learning para os seus dados, para você prever alguma coisa que você queira prever, ou então fazer recomendações. Bom, então você construiu o seu modelo, vai fazer alguns testes, vai validar o seu modelo. Agora, voltando aí para o Machine Learning, que eu estava falando dos modelos de Machine Learning, tem dois modelos principais, né? Dois tipos de modelos que são os principais. Os modelos de recomendação, que é o que a gente vê, por exemplo, no site da Netshoes, na Amazon. Você compra um produto ali e ele já te indica outro. Como ele faz isso? Usando um modelo de Machine Learning que identifica um padrão nos usuários similares a você que compraram o mesmo produto. E aí ele vê qual o outro produto do site eles têm mais chance de comprar de novo. Então, a empresa está usando a ciência de dados para ter benefícios, né? Claro, ela quer vender mais e ela vai usar os dados que ela tem para conseguir otimizar as vendas dela, conhecendo aí os clientes, né? Outro tipo de recomendação, no Netflix, por exemplo, no Spotify, com base no que você viu e outros usuários viram, ele vai te recomendar a próxima música ou a próxima série que você vai gostar, que tem mais chance que você goste, né? Então, esses são os sistemas de recomendação que usam Machine Learning. Mas existem também os modelos de Machine Learning para fazer previsões. Isso é o que eu uso no meu trabalho, por exemplo, né? Além do blog, aqui eu tenho uma empresa que trabalha com ciência de dados e futebol. Então a gente trabalha junto com um fantasy game e a gente tenta prever a atuação dos jogadores de futebol nesse fantasy game. Então eu tenho que tentar prever qual a pontuação que um determinado jogador vai fazer. Isso já é uma coisa numérica, entendeu? Então eu vou pegar várias estatísticas desse jogador, do time desse jogador, do adversário, do momento de todo mundo, várias outras estatísticas para tentar prever como esse jogador vai pontuar na próxima partida. Então eu vou pegar os dados que eu tenho e tentar prever o que vai acontecer na próxima rodada. Esse é um outro tipo de machine learning. Então existem dois tipos aí, um de recomendação e um de previsão. Então, para fechar com chave de ouro, depois que você construiu esse modelo, você vai ter que saber comunicar esse modelo. O que é essa comunicação? É como se você fosse vender aquilo ali. Então,
você vai mostrar para o seu chefe, vai mostrar para o seu cliente, né, que contratou aquele projeto, para quem for. Você vai fazer uma apresentação, vai criar um painel interativo, depende, claro, do seu caso, e vai apresentar esse modelo que você construiu. Então essa parte, né, de comunicação é extremamente importante, porque você pode jogar tudo por água abaixo se não fizer essa parte bem feita. Então, mesmo o cientista de dados, ele vindo de uma área de exatas, ele tem que saber comunicar bem para ele passar o resultado de todo o trabalho que ele fez. Porque você pode fazer o melhor trabalho possível. Se a pessoa não conseguir te entender, não parar para te ouvir, para te escutar, não vai ter valor nenhum. Então, como a gente quer gerar resultado através de dados, esse é o objetivo do cientista de dados, você vai ter que saber comunicar para atingir o seu objetivo. Então, isso é fazer uma apresentação legal, que seja clara, que seja transparente, que fale a linguagem de quem está escutando. Então, esse é o objetivo do cientista de dados. Tem que ficar bastante atento nisso, né? Bom, então é isso, né? A ciência de dados, ela propõe não só saber o que está acontecendo, a medir o que está acontecendo. Ela também quer prever o futuro e, se possível, otimizar, melhorar esse futuro. Quer gerar mais vendas? Ou então, no caso da medicina, por exemplo, vai querer melhorar os diagnósticos de um exame, vai sempre querer melhorar na área de atuação ali que ela for utilizada, beleza? Prometi que eu ia falar do salário também, então peguei algumas referências, né? Segundo o site Glassdoor, que é um site que é referência na área de recrutamento, um site para quem está buscando ou oferecendo emprego. É uma plataforma internacional. Segundo a Glassdoor, o salário médio de um cientista de dados no Brasil é R$ 7.657 por mês. O site salário.com.br calculou que a média salarial da categoria é um pouco mais de R$ 7.000. E aí tem visões mais otimistas também. E a empresa de recrutamento especializado, né, uma empresa global de recrutamento especializado, Michael Page, fala que o salário mínimo de um cientista de dados é de R$ 9.000, podendo chegar até R$ 12.000. Isso em empresas pequenas e médias. Se a empresa for grande, vai variar entre 12 e 15 mil reais. Então, claro, né, vai depender da sua experiência, do tamanho da empresa, mas essas são as faixas aí, né? Existem aí referências mais conservadoras, por volta de R$ 7.600, e também referências aqui que eu achei mais otimistas, passando aí de R$ 10.000, o salário médio de um cientista de dados. Então é isso, espero que você tenha gostado, tenha entendido mais sobre a profissão de cientista de dados e principalmente tenha se encorajado a começar aí na profissão maravilhosa. Só conheço cientistas de dados satisfeitos aí com a profissão e apaixonados pelo que fazem. Então pode pular que a água está quentinha. Espero que você tenha gostado. Então inscreve aí no canal que eu vou postar mais conteúdo aqui sobre a área. Vou te incentivar muito para começar postando vídeos aqui que vão te ajudar aí na carreira. E também acesse sempre lá o blog luisotavio.pro. Beleza? Valeu aí, um grande abraço.